Olá! Depois de ter visto os conceitos de cores, sensações, nós vamos fazer nessa aula algumas demonstrações para fixação de conceito. Nós vamos começar mostrando soma de cores na prática, para que você possa sentir, e vamos explicando isso ao longo da demonstração. Em seguida vamos mostrar a subtração das cores, duas coisas que vimos nas aulas, mas que agora faltou a demonstração. E finalmente, nós vamos mostrar como que nós enxergamos os objetos. Será que qualquer objeto, iluminado de qualquer forma, revela as mesmas características? Isso que nós vamos ver nas nossas demonstrações, que já está começando. Muito bem, vamos começar aqui as demonstrações das cores, cores e sensações. E para essas demonstrações eu vou usar um kit que foi elaborado especialmente pela Universidade de São Paulo, Unicamp e Unesp em conjunto, e que permite a gente fazer uma experimentação, né? E esse kit está disponível para todos os alunos que queiram. Muito bem, a primeira demonstração que a gente vai fazer é sobre a soma de cores. Como eu mostrei na aula, quando eu colocar num fundo branco. Fundo branco por quê? Porque eu quero jogar uma cor e quero que aquela cor volte a você. Então tem que ser um fundo branco, não poderia ser um fundo colorido ou um fundo negro. E eu vou começar compondo luz. Vou começar projetando aqui no meu fundo branco luz de cores diferentes para você ver que cor você está observando. Isso é a soma e sensação das cores. Eu vou começar com um efeito simples. Eu tenho aqui uma fonte verde de luz e tenho aqui uma fonte vermelha de luz. E a ideia vai ser compor a fonte verde com a fonte vermelha. E obviamente, o que você vai enxergar são três cores diferentes na projeção. Você vai enxergar um domínio vermelho, que está aqui, você vai enxergar um domínio verde, que está aqui, e na sobreposição delas você vai enxergar um domínio amarelo. Lembre-se, a cor amarela é uma cor que existe espectralmente, mas quando eu fizer sair do mesmo ponto do papel luz vermelha e luz verde simultaneamente, a sensação que você tem é a de luz amarela. E aqui eu posso colocar meu dedo aqui para você ver que de fato nesse ponto eu tenho a emissão, né? Eu tenho a origem de duas cores distintas quando você vê a sombra. Eu bloqueio uma fonte ou outra em direção diferente e você vê a composição. Aqui não, aqui eu só tenho uma, aqui também só tenho uma, mas aqui eu tenho o verde e o vermelho. Desse ponto do papel está saindo luz verde e vermelha, porque não existe luz amarela aqui. Nós não ligamos uma lanterninha amarela. Nós ligamos uma vermelha e ligamos uma verde. E do ponto onde está saindo simultaneamente as duas cores, o seu olho está sendo excitado com dois dos cones, o vermelho e o verde, e o cérebro está interpretando como que daquele ponto tem a sensação de amarelo. Se eu fizer assim, talvez dê para observar ainda melhor, porque foi assim que nós projetamos, não é? Na nossa tela, compondo as luzes. Aqui eu estou fazendo verde e vermelho, mas eu posso adicionar o azul. Eu adicionando o azul com o verde, nós temos a região do verde, nós temos a região do azul, e temos a região que compõe os dois, que é a região do ciano, a cor ciano, né? Se eu pegar o vermelho e adicionar agora ao azul, nós temos a magenta. Eu tenho a região do vermelho, tenho a região do azul e a região da magenta, composta pelo azul mais o vermelho. Essa é a adição das cores projetadas, como nós dissemos na aula. E eu posso agora combinar todas, formando o famoso diagrama de composição de Maxwell, né? Colocando as três cores num triângulo, eu tenho numa das extremidades o azul, na outra das extremidades o vermelho, na outra extremidade o verde, no centro eu tenho o branco,
que é a composição das três, como você pode ver na projeção, e passando por uma infinidade de diferentes cores, que vem da soma balanceada das três cores primárias que compõem a nossa sensação. Esse aqui é uma realização experimental do chamado triângulo de Maxwell, que é a composição de todas as cores. Essa não é a única forma de compor as cores. O seu olho pode compor as cores, porque os seus elementos sensitivos não são de resposta imediata. Então, se eu ficar jogando no mesmo ponto da sua retina cores diferentes, o cérebro vai interpretar como a cor combinada, a soma das cores. Para mostrar isso, nós temos um peão, e esse peão tem nele as cores. E o que eu vou fazer? Eu vou iluminar com branco e vou rodar o peão. E você vai observar aí as cores à medida que o peão vai mudando a sua velocidade. À medida que ele muda a sua velocidade, quando está em alta velocidade, você está jogando num ponto da retina todas as cores. O cérebro vai entender que é branco. À medida que vai diminuindo, a sensibilização e dessensibilização daqueles pontos dos cones da retina passam a ser distribuídas no tempo. Aí você começa a revelar as cores presentes. Vamos fazer o experimento. Aqui você vê, na verdade, uma composição das cores à medida que vai diminuindo, as cores que estão presentes vão começar a aparecer, tá certo? O peãozinho vai perdendo a velocidade, as bordas, que é onde tem um campo maior, já começa a revelar. Eu já estou vendo uma soma, agora estou vendo o azul distinto, já estou começando a ver a presença do verde, já estou vendo o amarelo e daqui a pouco eu vou começar a ver todas as cores distintamente, como foi na parada do objeto. Isso é para mostrar para você que quando cores são rapidamente alternadas no mesmo ponto sensível do seu olho, a sensação é da soma. À medida que essa frequência de alternação é menor do que a resposta, você começa a distinguir as cores. Bom, mas então, soma das cores não é tudo. Vamos ver agora a subtração das cores. Como eu disse na aula, quando eu enxergo através de um objeto, eu estou enxergando as cores que não interagem com ele. Então aqui eu tenho três filtros das chamadas cores primárias. E se eu projetar, você vai ver, obviamente, as três cores primárias. Você vai ver o vermelho, o azul e o verde. Se por acaso eu sobrepor o vermelho ao azul, naquele ponto de intersecção, eu não posso passar nenhuma das cores. Então eu vejo um escuro completo. Por quê? Porque o filtro azul subtrai da luz branca todas as cores menos o azul. E o vermelho, como é um filtro primário, não deixa passar o azul, então fica escuro. E isso aconteceria com qualquer uma das três cores primárias. Agora eu vou pegar as cores secundárias. Como nós vimos, as cores secundárias são o amarelo, o ciano e a magenta. E quando eu deixo passar a luz pelo filtro amarelo, na verdade a luz amarela que você está vendo é a possibilidade de soma do verde e do vermelho. Se eu pegar um filtro ciano, por exemplo, você vê o ciano, na verdade o que você está vendo nesse experimento é a passagem, a possibilidade de passagem do verde e do azul. A cor que é comum dos dois é o verde. Só que você não está enxergando o verde aqui. Aqui você tem o amarelo e o ciano. Se eu sobrepor os dois, o que você vai começar a ver na intersecção é o verde. O verde não existe aqui nesses filtros, né? Ele é azul e é amarelo. Mas quando eu sobreponho, o ciano deixa passar verde e o azul, e o amarelo deixa passar o verde e o vermelho. A cor que é comum dos dois é o verde. E, portanto, sobrepondo esses dois filtros, eu subtraio todas as cores menos o verde. Essa é uma demonstração
da chamada subtração das cores. E eu poderia fazer isso também com a magenta. Sobrepondo magenta e amarelo, a cor que aparece projetada é o vermelho. Porque o vermelho passa tanto no amarelo quanto no magenta. Esse é o processo de subtração de cores. Agora eu vou fazer uma outra demonstração, que é a iluminação dos objetos. Aqui nós temos objetos de várias cores. Nós temos objeto vermelho, nós temos objeto verde e nós temos objeto azul. Eu vou colocar os objetos de cores primárias em cima e vou colocar aqui o branco, o amarelo e o negro embaixo. Quando eu ilumino com luz branca, você vê perfeitamente todas as cores. Você vê o objeto vermelho, vermelho, o azul, azul, o verde, verde, branco, branco, amarelo, amarelo, preto, preto. Porque o branco contém todas as componentes. Quando eu ilumino, esses objetos estão devolvendo para o seu olho todas as cores. Se eu tirar o branco e ligar o vermelho, então o vermelho continua sendo visto, claro. O amarelo, que contém a capacidade de devolver o vermelho, também continua sendo visto, claro. O branco, obviamente, tem a capacidade de devolver todas as cores, também continua. E os demais passam a ser preto. Eles têm a incapacidade de devolver a luz vermelha. Se eu ligar o branco de novo, você vê que o azul e o verde ficaram tão negros quanto, ficaram tão pretos quanto o próprio preto. Porque toda a luz que eu joguei foi absorvida. Isso pode ser feito agora se eu trocar, colocar o verde. Se eu colocar o verde, obviamente as coisas se invertem. Lembre-se, o verde, o amarelo e o branco ainda vão continuar vistos. Mas, por quê? Porque o verde devolve o verde. Estou jogando o verde, ele me devolve. O amarelo também tem a capacidade de devolver o verde, então também devolve. E o branco tem a capacidade de devolver tudo, também eu vejo. Agora, o vermelho e o azul ficaram negros sob a iluminação da luz verde. Se eu alternar a luz vermelha e a luz verde, com a luz vermelha você vê alguns que são negros, com a luz verde você vê outros que são negros. Se eu ligar as duas simultâneas, as cores que contêm verde e vermelho passam a ser vistas novamente. O próprio vermelho é visto, o próprio verde é visto, o amarelo é visto amarelo, o branco é branco e o único que ficou negro agora é o azul e o próprio negro. Então essas duas têm a incapacidade de devolver essas cores, portanto, eles não mandam de volta a luz, tá certo? Se eu também fizer o mesmo com a luz azul, vai alternar agora, tá certo? Por quê? Veja o amarelo. O amarelo, que é esse aqui, que sob a iluminação branca, ele é perfeitamente amarelo. Olha ali, o amarelo está aqui. Veja o que acontece com o amarelo quando ele é iluminado só com a luz azul. Ele fica preto também. E a razão dele ficar preto é porque um objeto amarelo é um objeto que tem a capacidade de devolver para o sistema visual, né, as cores verde e vermelha. Como eu eliminei essas cores, o amarelo deixa de ser sensível, porque agora ele não contém a capacidade de devolver a luz azul. Não tendo a capacidade de devolver a luz azul, ele realmente fica escuro novamente. Se eu iluminar todo mundo com as três cores, fazendo aqui uma mágica, novamente é como, aqui eu não estou colocando luz branca, eu estou colocando a soma das três. Então eu estou submetendo todos eles às três cores. Você volta a ver novamente todas as cores de cada objeto como era originalmente. Bom, o que nós fizemos foi fazer algumas demonstrações sobre as cores e as sensações. Primeiro nós vimos que o olho soma.
Depois nós vimos que o próprio olho subtrai. E depois nós vimos que as cores que eu enxergo do objeto dependem com que luz eu estou iluminando e a capacidade do objeto em me devolver aquela cor. Um objeto branco tem a capacidade de devolver qualquer cor. Qualquer luz que você iluminar um objeto branco, você o enxerga. Já um objeto amarelo, ele só é visto se for iluminado ou com amarelo, ou com verde, ou com vermelho. O azul torna ele incapaz de devolver a luz para que você observe. O mesmo acontecendo com os objetos que têm cores primárias, como vermelho, azul e verde. Com essa demonstração, nós fechamos essa parte do curso sobre as cores e as sensações.